Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estamos muito felizes, né, irmãos, por estarmos na presença do Senhor. Então, vamos cantar com alegria nesta manhã. Amém? Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante
meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar.
o caminho. Teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. E posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Coloque em pé, irmãos, na presença do Senhor e glorifique o nosso Deus. Aleluia. Entramos em tua presença nessa manhã. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Nada posso. Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Nada posso. Que posso dizer que posso fazer se
Som. Glória a Deus, aleluia. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus Cristo? Abra a tua Bíblia no livro novamente de Tito, capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11. Amém? Te dou tempo, pode, glória a Deus, abrir sua Bíblia. Embora está sendo projetado. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Tito capítulo 2, versículo 11. Depois de 2 Timóteo, antes de Filemão. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. De novo. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Encurva a tua cabeça e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, de honra, de glória e de poder, aqui nós te glorificamos e exaltamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui diante da tua presença para falar da tua palavra, Pai, e nós te glorificamos. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, Senhor, por tudo que tens feito. Seja o teu poder, seja a tua graça, seja a tua glória sobre nós, ó Pai, que possamos te exaltar, Pai. Que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Pode sentar. Eu quero que você fique com essa música com esse louvor que tocou agora na sua cabeça. O que posso fazer? Então, são duas perguntas, né? A letra decora, aí o que posso fazer e o que posso dizer. Grava isso, que nós vamos conversar durante aqui a palavra do Senhor. O que posso fazer, o que posso dizer. A primeira coisa que eu quero que você tome a dimensão imagine você até onde o Evangelho do Senhor ele pode chegar. Hoje nós vamos falar sobre a nossa terceira mensagem de missões aqui, que a Igreja Adventista da Promessa, ela sempre toma no mês de setembro. E hoje é a nossa terceira mensagem sobre Evangelho, sobre evangelismo, sobre missões. Então hoje nós vamos falar isso daqui, da extensão do Evangelho. Então a gente vai falar sobre isso, a extensão do Evangelho. Então a primeira coisa, imagine você até onde a palavra do Senhor ela pode chegar. Imagine você até onde ela pode chegar. Imagine você um lugar bem longínquo.
Imagina você um lugar bem dificultoso. Imagina você um lugar bem perigoso. Imagina você um lugar onde você não conhece mal a língua, nem o dialeto. Imagine você. Imagine você, se Deus falasse nessa pergunta que você acabou de louvar, o que posso fazer, o que posso dizer, se Deus falasse assim, você vai atravessar, eu vou te dar condição, e você vai pregar no Afeganistão, cujo sistema talibã agora assumiu. Você cantaria essa mesma música, com o mesmo gosto e a mesma exaltação? Você se encheria do Espírito Santo? Ou você se encheria de tristeza? Você ia rir e entrar no mistério? Ou você ia chorar e falar, Senhor, agora imagine Tito, quando ele fala, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Imagine o limite, quando Paulo se fala para ele, manda essa carta, através do Espírito Santo de Deus. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Imagine o limite que Tito deve ter pensado. Ou seja, ele falou, não tem limite. Não tem limite, não tem sistema. Não tem pessoa, não tem quem impeça a palavra do Senhor Jesus Cristo. Imagina essa graça maravilhosa, ela se manifestar a todos os humanos perdidos abundantemente. Imagine essa palavra de Deus, ela chegando como água ao sedento. Imagine ela chegando como comida ao faminto. Imagine ela chegando como um abraço a quem precisa de conforto. A extensão da palavra de Deus. Imagina João recebendo e escrevendo através do seu evangelho, no capítulo 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Imagine João escrevendo de tal maneira. O que é essa tal maneira? A tal maneira invadia o limite que ele não podia pensar. O que posso fazer? O que posso dizer? Imagina a dimensão gigantesca que João deve ter imaginado. E ali, depois de tudo, relatando tudo que o Senhor tinha feito, ele escreve ainda no capítulo 21, versículo 25, porém, ainda coisas que Jesus fez, que se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. E amém. João não poderia se contar, ele termina falando, olha, escrevi pouco, porque ele fez muito mais.
escrevi pouco. Quantas curas, quantas transformações, quantas libertações. Quantas pessoas sedentas que receberam água de tal maneira. Amou o mundo de tal maneira. Quando a gente pensa nessa larga escala, e quando a gente pensa nessa graça abundante, essa maravilhosa graça, que passa o seu preconceito, passa o seu limite, passa o que você pensa, e a qual você não vê limite. Quando a gente começa a ver a dimensão, que você olha para um ser caído na rua, que você olha para alguém que está com dificuldade, alguém bêbado, alguém dormindo ali na sua esquina. E você imagina, e você pensa, será que tem jeito? Será que Deus transforma? Será que Ele muda? Ou Ele está acostumado, deixa Ele aí. O que posso fazer? O que posso dizer? Vamos aprender nessa forma da extensão do Evangelho. Qual é a abrangente tal maneira? Qual é o limite dessa tal maneira? E a primeira coisa que nós vamos discutir aqui é o evangelho que pregamos alcança pessoas de todos os lugares. Você imaginou o lugar? Imaginou? Eu imaginei um lugar aqui. Na Bolívia, em La Paz, diz que tem a maior favela do mundo, né? E ela sobe. Eu não sei se ela chega a ser maior do que a Rocinha, mas ela sobe, né? Em La Paz, e sobe. Na Bolívia. E fica perto daquelas montanhas, as cordilheiras, e sobe aquilo. Então, imagine o Senhor, Ele entrando sobre aquele lugar e transformando vidas e pessoas. Imagina nós falando agora do Afeganistão, que é o nosso tema mais atual. É o tema mais atual. Todo mundo criticou a saída dos Estados Unidos. Todo mundo criticou a força militar que os Estados Unidos têm e mantinha naquele lugar. Mas Deus não precisa dessa ação militar. Para agir, Deus não precisa. Deus não precisa de canhões, homens bem armados, bem equipados e bem treinados. Deus não precisa. Deus precisa somente de você. O que posso fazer e o que posso dizer. Então, quando a gente imagina uma cidade, uma vila, quando a gente começa a perguntar, será que existe um país? Será que existe uma vila? Será que existe poder humano capaz de impedir definitivamente o evangelho de Jesus? Que chegue no coração dos pecadores? Pergunta aí para você. É possível existir forças hostis, invencíveis, capazes de bloquear definitivamente? É possível. É possível existir demônios que não deixem que você passe?
de Deus. Pergunta aí, para a sua cabeça, para o seu limite. A resposta que possivelmente você vai chegar e que eu vou te falar é não. Nada impede o Evangelho de Cristo. Nada. Nada. Nada, é só você olhar para a história. Nada. O Evangelho chegou em você. O Evangelho chegou em mim. Nada. Força alguma. Quer seja qual linha ou qual pensamento você tenha, quando Deus quer agir, ninguém impede. Então não há lugar, não há limites para a atuação do Evangelho. Não há ninguém que pode impedir o plano salvífico de Deus. Não há. Não há. Não há. E isso você tem que ter certeza. Você tem que ter certeza que Deus levanta o necessitado do monturo e faz viver com os príncipes. Deus faz. A salvação chega a todas as pessoas, a todos os lugares que você imaginou. A todos. Não tem como. Quando eles começaram a oprimir os discípulos que estavam ali em volta de Jerusalém, eles fizeram assim, ó, e o Evangelho espalhou. Porque é Deus. Porque é o Espírito Santo. E não tem como conter esse Deus maravilhoso. Não tem como. A salvação chega a todas as pessoas, a todos os lugares. Todos têm a oportunidade de fazer a sua escolha. Morrer ou viver. Tem. Aí é a escolha pessoal. Mas o desejo de Deus é este, porque Ezequiel 18:32, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, convertei-vos e vivei. Convertei-vos e viveis. Assim o Evangelho ele chega em todos os lugares. O próprio Jesus declarou, e este Evangelho do Reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. Jesus falando. A Bíblia diz que ninguém pode impedir os planos de Deus. Isaías 43:13, desde toda a eternidade eu sou. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós louvamos. Esse é o Deus que alcança a todos os lugares e pessoas. Aleluia. Aleluia. Cada palavra, cada ação, cada promessa contidas no Evangelho Salvador de Jesus chegará às mentes e corações de todo o planeta. É só a gente parar e olhar em Marcos 14:9. A mulher que ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Jesus ele fala assim, ó, em verdade vos digo, que em todo o mundo, onde quer que seja pregado, também o que ela fez será contado como a sua memória. Olha quanto tempo. E você está ouvindo isso hoje, vai ouvir amanhã, e vai ouvir sobre ela em outra oportunidade.
Porque não se contém a palavra de Deus, não se prende a palavra de Deus. Ela é livre. O Evangelho é livre. Nós somos limitados. Por isso que nós pensamos em lugares. Nós pensamos em dificuldades. Nós pensamos o que posso fazer, o que posso dizer, se Deus falou, ide. E Deus já nos mostrou a necessidade de se pregar o Evangelho. Por meio de testemunhas, o Espírito Santo, ele sempre vai levar alguém à salvação de povos e lugares. Sempre, sempre, de Jerusalém aos confins da terra. Você sabe a história do irmão André? Quem já ouviu falar do irmão André? Ninguém aqui? Você não conhece o irmão André? Eu vou te apresentar o irmão André. Olha, todos deveriam saber aqui. Devia ser unânime. Mas eu espero que você nunca mais esqueça. O irmão André é fundador da Missão Portas Abertas. Missão Portas Abertas, você já ouviu? Ele é fundador. Ele serviu o exército lá em 1917, mais ou menos assim. Acho que 20 e pouco, era jovem, se machucou servindo. E lendo a Bíblia, resolveu, o Espírito Santo tocou, dele começar a falar da pregação do Evangelho. Da salvação do Evangelho. O primeiro livro que ele escreveu foi Contrabandista de Deus. Eu queria que você lesse. Pega, vê se alguém tem. Eu vou ver se eu consigo em PDF, alguma coisa assim, e colocar no grupo para você ler. Alguém leu aquele livro do indiano? O Discípulo dos Pés Sangrentos? Quem leu aqui? Levanta a mão. Eu coloquei no grupo. Se eu colocasse alguma piada no grupo, todo mundo tinha visto. Mas um livro não conseguem ver. E depois a gente canta e ainda entra no espírito. O que posso fazer, o que posso dizer? Ide. Está lá em Marcos. Ide. Pregai o Evangelho. É simples assim. Jesus está voltando. Acorde, igreja. Acorda. Vamos voltar para o irmão André. O irmão André, ele fez vários contrabandos de Bíblia. Vários contrabandos. Ah, mas é errado um crente contrabandear? Ele contrabandeava. O produto dele era a Bíblia. Atrás da cortina de ferro, países comunistas, começou na época nazista. Em mais ou menos 1957, ele passou. Quem já leu a história do Fusca Azul do irmão André? Fusca Azul do irmão André. Ele foi pregar, ele encheu o porta-mala do Fusca de Bíblia e foi atravessar a fronteira para a União Soviética. Quando ele foi atravessar a fronteira para a União Soviética, ele orou a Deus e falou: Senhor, permita que eles não enxerguem essa Bíblia. Quando ele parou, que os soldados soviéticos pararam, ele perguntou o que ele tinha no carro. Ele falou assim: alface. Aí o guarda falou: alface. Alface. Aí o guarda foi lá, abriu a tampa, e ele de costa para o carro. Ele falou: agora eu estou morto. E fechou a tampa do Fusquinha. O guarda falou: o que você está carregando aí? Ele falou: alface. O guarda veio de lá, falou com o outro, autorizou, ele entrou. O guarda viu a alface. O guarda não viu Bíblia. A palavra de Deus, ela foge os nossos limites. Talvez você não entenda, talvez você não acredite,
Mas se coloca na disposição e na mão do Senhor para você ver quão maravilhas Ele pode fazer. Quão maravilhas. Então eu vou colocar novamente no grupo os discípulos dos pés sangrentos e vou ver se coloco o contrabandista de Deus. Para você ler e saber que a palavra de Deus não tem limite. Não tem limite. O Espírito Santo, ele leva as testemunhas da salvação aos lugares em Jerusalém e até os confins da terra. Atos 1:8. A gente fala tanto, mas não acredita. Fala tanto. Sabe por quê? Porque a gente só para na parte do poder. É só poder. É só poder. E não vê que o poder ele se completa levando o evangelho. Levando o evangelho. Ah, mas eu não posso ir. Ore. Eu não tenho tempo para orar. Contribua. Eu queria me disponibilizar. Procure os líderes da igreja. E eles te orientarão no que você pode fazer. Mas você tem que estar ciente do que você pode fazer e do que você pode dizer. Tem que estar. O próprio Isaías, inclusive, se dispõe a ir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí tem que visitar a irmãzinha ou irmãozinho lá na Zona Sul. Eu não posso, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer. Eu tenho coisa para cuidar. De um profeta pregando em Jerusalém. Em Jerusalém. Como Isaías. E um apóstolo pregando às nações, como Confins, como Paulo, se vê o poder do evangelho de Jesus. Em movimento constante, ele não para. Ele não para. Quem para somos nós, o evangelho não para. O evangelho ele não para. Ele é forte. Ele é imparável. A pregação, ela é universal. A pregação é toda universalidade humana. O evangelho inevitavelmente chegará a todos os lugares, a todos os seres humanos. Quer você vá ou não, ele vai chegar. E ele vai chegar. E depois de todos ouvirem, depois de todos tomarem a sua decisão, então nós estaremos com a prova de fé da igreja, a grande tribulação. Então, após a grande tribulação, Jesus aparecerá nas nuvens. Com poder e grande glória. Como grãos, né? Como areia, como grãos que são incontáveis, muitos serão salvos. Mas outros tantos serão condenados. Por omitirem, por não fazerem, por abandonarem o evangelho, por acharem que é muito difícil.
Então a primeira lição que nós aprendemos agora foi: o evangelho que pregamos alcança todas as pessoas e todas as nações. Precisa de mais irmão André. Gente que tem coragem. E graças a Deus tem. Graças a Deus tem. Porque senão a missão Portas Abertas, elas não colocariam no site, se você já teve oportunidade de pelo menos entrar, quantos povos perseguidos. A segunda lição que nós aprendemos quando falamos da extensão do evangelho e de Tito, é que o evangelho que pregamos alcança pessoas e todas as etnias. Isso eu quero deixar bem claro. Todas as pessoas e todas as etnias. Cansam de me mandar Jesus Cristo, é o Sagrado Coração de Jesus, né? Que o pessoal fala na igreja católica, aquele homem loiro, azul. Eu fico desconfiado daquele homem, gente, vou falar a verdade aqui abertamente. Eu fico desconfiado. Para mim, eu acho ele muito loiro e muito europeu. Eu acho que ele é alemão. Às vezes eu acho ele até meio nazista, sabe? Ele é puro demais. Sabe por quê? Porque o evangelho, eu vou falar isso, mas na palavra, olhando para a palavra. Porque quando eu olho Isaías 53, lá fala assim que eles não viam beleza nenhuma nele. Beleza nenhuma. Eles falavam que era uma pessoa comum. O evangelho ali de Isaías fala. E diz que ele, como uma ovelha muda, ele se colocou no lugar por nós. Então eu fico olhando para todos aqueles palestinos de Belém, que eles nem acreditavam que Jesus era de Belém. Esse vem de Belém? Não vem boa coisa de lá. Então eu fico olhando um homem loiro de olho azul, sem preconceito nenhum e sem questão de raça. Mas às vezes, e não trazendo polêmica nenhum, por que não poderia ser uma imagem de um chinês, de um japonês, de um coreano, de um índio, de um negro, de um latino, de um esquimó? Por que não poderia? Por que não poderia ser a imagem de um pigmeu? Por que não poderia? Por que não poderia ser a imagem de um índio xingu, pelado? Por que não poderia? Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele chega a todas as etnias. Não há separação. Não há separação. É possível, faz essa pergunta para você, é possível existir um povo, uma cultura, uma etnia que seja excluído do projeto salvífico de Deus por meio de Jesus Cristo? Faz essa pergunta para você. Existe no caráter de Deus espaço para que Ele deixe de algum grupo étnico fora da sua graça salvadora? Faz essa pergunta. Jesus é dos europeus, mas não é dos brasileiros. Faz essa pergunta. A resposta que eu tenho para te falar é: não. Não. Não pode existir um povo, uma cultura que seja excluído. Não pode existir uma etnia que seja excluída. Não pode. Não pode.
Porque o caráter de Deus é santo, santo, santo. Ele é santo. Ele é santo. Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Não faz. E se você tem preconceito, enfia teu preconceito na sacola, leva ele para casa, chega lá no seu quartinho, ora e dá uma marretada no seu preconceito. Porque Deus não faz acepção de pessoas, jamais. Deuteronômio 33:3 diz: na verdade amo os povos, todos os santos estão na sua mão, serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá as tuas palavras. Eita, Deus de poder. Deus não é seletivo. Deus não é seletivo. Deus não é seletivo. E tampouco o evangelho dele. Deus não é seletivo. Deus não. O evangelho é boas novas aos pecadores. Sua palavra salvadora é para todos. É para todos. Segundo a palavra de Deus, judeus, gentios, puderam se render ao poder salvífico de Jesus. Como ensina Paulo, ao perguntar: será que Deus é somente dos judeus? Faz essa pergunta. Não é também dos gentios? É também dos gentios, visto que Deus é um só, a qual justificará por meio da fé aos da circuncisão e também por meio da fé aos da incircuncisão. Eita, Deus poderoso. Eita, Deus de poder. Romanos 3, 29 e 30 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras, a fé sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus? Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? É também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão, e também por meio da fé os da incircuncisão. Deus atinge a todos. Não tem raça diferente. Deus é Pai de todos, está em todos, naquele que ele crê, como Efésios 4:6. Assim como o Filho de Deus, Efésios 4:5, e do Espírito Santo, Efésios 4:4. A Trindade divina, ela se doa a todos os povos, a todos, povos, línguas, nações. O Senhor abre o braço em um convite. Isaías 45:22 diz assim: olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro. Não há outro. Quem de qualquer etnia ouvir o chamado salvífico e aceitá-lo será salvo. Eu quero que você entenda isso, meu irmão. Deus não faz acepção de pessoas. Isso é a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo.
Quando Filipe, que era dirigido pelo Espírito Santo, explicou a Santa Bíblia ao etíope, ele ouviu, ele entendeu, ele creu, respondeu positivamente ao chamado e foi alcançado. Está em Atos 8, 27 ao 38. Da mesma forma acontece com Lídia, que ao ouvir a pregação de Paulo, pela ação do Espírito Santo, entendeu a mensagem, creu e se rendeu a Jesus e foi batizada. Atos 16, do 11 ao 15. Um etíope, uma asiática, um judeu, um grego, um latino, um chinês, um japonês, um russo, um negro, um branco, um africano, um pobre, um rico. Deus não faz acepção de pessoas. Não. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Paulo é enfático, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. A salvação é para tanto oriental como ocidental, tanto para o branco como o negro, enfim, é para todos, para todos. Então a primeira coisa que a igreja, ao pregar o evangelho, tem que fazer é quebrar o preconceito. Quebrar o preconceito. Se ela entra na casa de um poliglota europeu, ela também entra na casa de um miserável. Ela entra da mesma maneira. Não há diferença. Com essa abrangente graça que o Senhor Jesus nos mostra, e Paulo fala para Tito a terceira lição, então aprendemos duas aqui. A primeira, que o evangelho alcança todas as pessoas em todos os lugares. A segunda, que o evangelho que pregamos alcança todas as pessoas de todas as etnias. E a terceira, que o evangelho que pregamos alcança a todas as pessoas de todas as classes. Todas. É possível que uma classe social seja esquecida no plano salvífico de Deus? É. Porque às vezes a gente fala que é mais fácil a palavra de Deus ir para os pobres do que para os ricos. Então Deus faz acepção? Como é que fica? Deus é dúbio em seu pensamento? Por quê? É mais fácil o evangelho chegar aqui em São Rafael, que somos pobres, do que em Alphaville ou na Grande Julieta? Por quê? Qual que é a diferença? Me explica. Que Deus é esse que nós servimos? E uma pessoa pobre, analfabeta, por que o evangelho não pode ficar? Não pode chegar? Não pode transformar? Por que Deus vai excluir um filósofo, já que a filosofia bate tanto em nós? Por quê? Me explica. E uma pessoa que não tem estudo nenhum? Uma pessoa que é, digamos assim, ela é ogra. Numa palavra, por quê?
Por que não pode chegar? Por que Deus descartaria os cientistas? Por quê? Porque Deus descartaria um catador de lixo. Por quê? Porque Deus descartaria um drogado. Me diz por quê? Por que Deus descartaria qualquer irmão que esteja ali na Cracolândia? Por quê? Eles são piores que nós? Para pensar quando você ouve a reportagem. Porque eu estou cansado de escutar que as pessoas deviam jogar uma bomba lá. E se eu tivesse lá? O evangelho não poderia chegar até mim? Então, cuidado com as besteiras que a gente repete. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Cuidado com os pensamentos que você repete e volte-se para Deus. Por quê? Porque Deus, porque eu tinha que pegar uma bomba e jogar na penitenciária? Porque lá ninguém presta. O que eles são melhores que nós? Não tem direito do evangelho? Não tem direito? Cuidado com aquilo que a gente fala. Porque a gente senta no trono de Deus. E a resposta que eu tenho para você, se Deus excluiria algum desses que eu citei, a resposta é não. Deus não excluiria. Quem vê classe social, ou classes sociais, não vê pessoas. Quem vê castra, quem vê extrato de banco, quem vê homens que fizeram atitudes horripilantes, não vê a graça de Deus. Porque ela pode transformar e pode salvar. Talvez aquele ladrão que invadiu sua casa ou roubou seu carro, que você falou, tomara que ele tome um tiro na cabeça. Ele poderia ser seu filho. E como você pensaria como mãe ou como pai? Deus olha a humanidade e vê pessoas. Deus enxerga seres humanos. Cristo salva pessoas e não sua conta bancária. Cristo, ele salva pessoas e não bairro. Cristo, ele não valoriza a aparência. Quem valoriza a aparência somos nós. E não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, ou com aquilo que ele pregou. Ao falar de Saul, Deus foi muito claro a Samuel. Mas o Senhor disse a Samuel, em 1 Samuel 16:7, não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque Saul era alto, diz que ele se destacava no meio da multidão. Porque eu rejeitei. Mas Deus, olha aqui, brutamontes para ser rei. Porque o Senhor não vê como homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. O que posso fazer, o que posso dizer.
Responda aí no seu coração. Porque os bancos de São Rafael estão vazios. Estão vazios. Nós estamos numa igreja alugada. E nós, às vezes, não nos preocupamos com o irmão que está lá desesperado. Ainda bem que Deus não é que nem nós. Porém, Ele nos adverte com palavras. 2 Coríntios 4,18. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. Porque abençoado é quem troca carro novo. Porque abençoado é quem alcançou um emprego maior e não o que está desempregado. Porque abençoado é quem vem com um sapato, sei lá, de ninho, bico fino, e não quem vem de chinelo de dedo. Por quê? Porque abençoado é quem está de terno e gravata da TNG, e não eu que só tenho uma camiseta para ver. Me explica, meu irmão, que evangelho é esse? Logo, não é o ter ou não ter bens, não é o ter ou não ter posições de poder humano, não é o teu sobrenome. A gente fala muito que a igreja adventista da promessa é família, não é? A gente tem mania de falar essa besteira. Perdoa quem está me ouvindo, eu acho uma besteira. Acho uma besteira. E quando fala isso, eu fico chocado. Porque eu tenho que falar dos sobrenomes que a gente está acostumado a ouvir nas igrejas, das famílias que a gente está acostumado a ouvir na igreja. E eu que sou Silva, não tenho direito algum? Que evangelho é esse? Me explica. Por favor, me explica, que eu não estou entendendo. Se é tão extenso e de tal maneira, por que eu separo? Me perdoem minha sinceridade. E que vocês não venham com essa besteira aqui, não. Por favor, ninguém. Não quero saber da família que você é. Não quero saber se você é da família. Como que é o inventor do Macintosh? Da Apple? O que morreu de câncer de pâncreas? Como que é o nome dele? Alguém? Cadê os meninos da informática aí? Steve Jobs. Não me venha falar que você é da família dele. Para mim não me interessa. Eu como pessoa, eu como Douglas. E eu já expliquei aqui na escola bíblica que eu sou falho mesmo. Nem cor, nem dinheiro, nem fama, nada disso. A igreja de Jesus é multiétnica, multirracial e multicultural. Essa é a igreja de Jesus. Essa é a natureza do poderoso evangelho para salvar pessoas que, como Zaqueu, como Lídia, como Joana, Lucas 8,3, Joana e Susana, mulheres que investiam no evangelho com seu poder aquisitivo, lê lá em Lucas, possuíam recursos financeiros, assim como para alcançar aqueles que, como a viúva pobre, ela deu tudo o que tinha.
O evangelho é muito social, salva pessoas de todas as classes, que se reúnem em um só lugar. Casa de oração para todos os povos. Um único lugar. Mostrando ao mundo a beleza de Cristo. A beleza de Cristo. A singularidade da comunidade. Que comunga, que reparte o pão. Que reparte o pão. Que faz da sagrada missão o poder de pregar o evangelho. Para nós concluirmos. Chegará o dia que todo olho verá a extensão total dessa produção. Todo olho verá. Todo olho verá. Incontável multidão. Incontável multidão. Então você vai olhar para aquele que você fala, misericórdia, que casa bagunçada. É um rolo essa casa. Você vai estar lá na incontável multidão. E você vai olhar e vai falar, olha ele daquela casa, quanta confusão ele fazia. Mas o evangelho chegou até ele. O que posso fazer, o que posso dizer? E cantava um cântico novo dizendo, tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, assim reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. O reconhecimento dessa extensão é uma grande salvação realizada e todos verão cenas esperadas. O reconhecimento universal que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. É a extensão do Evangelho, é a verdade, é a realidade. De forma humana, visível da terra, você vai ver. Por isso Deus também o exaltou com soberania. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. Se põe de pé, igreja, e vamos orar. Você é sacerdócio real. Você é a nação santa. Você contribui para o Evangelho, a extensão desse Evangelho. O que posso fazer? O que posso dizer? Pensa. É só pensar. Mas eu te digo primeiramente, Marcos, ide. Ide. Encurva a tua cabeça e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, a primeira coisa que nós pedimos aqui é perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão porque não conseguimos ver este evangelho que abrange tão grandemente. Colocamos limites. Colocamos, ó Pai, Senhor, posições. Colocamos raças. Colocamos países acima desta graça maravilhosa. Senhor Deus Todo-Poderoso, olha, Pai, para que o teu evangelho, ele se estenda. Olhe, Pai. Olhe para que o teu evangelho, Senhor, se estenda. E que eu possa ser usado por ti, Senhor. Como nós falamos aqui na escola bíblica, Pai, orando em todo o tempo, para que
que nós possamos ter a oportunidade de pregar o Evangelho. Senhor Deus, olha para nós. Perdoa, Senhor Deus, a nossa discriminação. Perdoa, Senhor Deus, o nosso pensamento pequeno. Perdoa os nossos comodismos. Perdoa, Pai. Perdoa para que o Teu Evangelho, Senhor, ele possa ser anunciado. Perdoa a nossa preguiça. Perdoa, Pai. Perdoa. Perdoa a nossa má vontade. Senhor, perdoa. Senhor, para que o Teu Evangelho, Pai, Senhor, ele possa ser, Pai, estendido a todos os povos e todas as nações. Senhor, nos usa, é o que nós te pedimos, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Vamos orar por alguns pedidos. Temos pedidos? Cadê Valéria? Valéria. Glória a Deus. Olha quantos pedidos. O que posso dizer, o que posso fazer? Senhor. Eu quero que você vá para casa pensando nisso. Amém, Walter. Glória a Deus. Que Deus te use. Pedidos de oração. Irmão Aldeído pede oração por ele. A irmã Delma. Jesus Cristo, a gente é muito falho. Sinceramente. Acho que o meu choro é da minha vergonha, porque como somos falhos. Como somos falhos. Irmã Delma pede oração para que os irmãos orem por ela, para que Deus possa lhe fortalecer, pois se encontra sem forças para vir para a casa do Pai. Oramos pelo nosso irmão Isaac. Você vai orar na sua casa e vai levar o irmão Isaac como todas essas pessoas. Oramos também pelo nosso irmão Dudu, que está aqui, que precisa de fortalecimento e ânimo. Continuamos orando pelas nossas irmãs aqui, Adriana, irmã Josefa, Diaconisa Nair, irmã Bete, irmã Arminda, irmã Gislene, o diácono José Mendonça, que falou comigo, o irmão Parecido, que está aqui, a irmã Rosângela, que estava aqui com as crianças, teve que sair. Vamos orar pela família da Vânia e família, Roberto e família, Rubens, que está aqui, e família, a irmã Conceição e a família dela. Vamos orar aqui pelo Marcelo, Lucas, Elias, Webster, Vinícius, Sidney, Ana Carolina, Roberto Sutério, Alexandra. O que posso fazer, o que posso dizer? Nós vamos orar pelos nossos jovens, pela Priscila, filha do Edival, que saiu aqui, que é a irmã Rosângela, pela Natália, pela Sônia e pelo Alexandre. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar pela Maiara e o Anderson. Nós vamos orar. Nós vamos orar pelo Douglas e a Larissa, o filho do pastor Ari e a sua nora. Nós vamos orar pelo meu filho João Pedro, a minha nora Larissa e a minha neta a Belinha. Nós vamos orar pela cura da Daiane, uma amiga que trabalha comigo, que está desesperada. Nós vamos orar pela família da Luísa, a amiga que morreu, trabalhou comigo 25 anos. Nós vamos orar pela família. Os filhos estão inconsoláveis. Ela morreu domingo passado. Eu estava aqui, tinha chegado um pouco mais cedo na igreja. Eu recebi o telefone que a Luísa morreu. Quando me ligaram, ela ainda estava tendo uma parada respiratória. Eu só falei para a filha dela, Paula, eu vou orar. E Deus vai operar o que Ele quer. Eu entrei aqui na igreja, me ajoelhei e orei. Veio a mensagem dela.
tua amiga foi embora. Deus faz assim, nós não entendemos. Mas Deus, Ele faz a ferida, mas Ele cura. Ele consola. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Alguém tem pedido de oração aqui, que eu não citei aqui? Diaconisa. Orar pelo Walter. Porque o Senhor entra com a sua misericórdia. Deus sabe. Deus sabe. A nossa vontade é sempre que cura a gente. É sempre que levanta da cabeça. É sempre que levanta da cabeça, não me perdoa. Sempre levanta da cadeira e sai andando. Todo mundo quer isso. Mas, igual o Walter falou na escola bíblica, você está preparado para o não? Não. Não vou levantar da cadeira. Não, eu não vou curar. Ou falar, igual falou para o rei, arruma a tua casa, porque hoje eu vou te levar. Você está preparado? Encurva a tua cabeça e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus de honra, de glória e de poder, aqui está, Pai Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua glória. Pai, todos esses nomes, Pai, nomes que precisam, Senhor, da tua grandeza, da tua graça, da tua vontade. Pessoas que precisam ser consoladas, curadas, Pai. Pessoas que precisam ser libertas, transformadas, que saiam, Senhor, das drogas, da bebedeira. Senhor Deus, famílias que precisam ser transformadas. Senhor, precisamos de cura, precisamos de consolo, precisamos de cuidado das tuas mãos, Senhor. Quantas famílias, Senhor, quantos jovens desviados, quantos jovens parados, quantos jovens que não continuaram. Senhor Deus, vai entrando com a tua providência, vai entrando com a tua graça, vai entrando com a tua misericórdia. Senhor, consola. Senhor, entra com o teu poder. Senhor, entra com a tua graça. Senhor, entra com a tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor amado. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia das famílias, ó Pai Senhor, que têm sido bombardeadas, ó Pai Senhor, pelas confusões, pelos divórcios, pelas brigas, pela falta de compreensão, entendimento, intolerância. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Pai, dos nossos filhos que têm sido bombardeados com pensamentos, ó Pai, Senhor, contrários à Tua palavra, com homossexualismo, com liberação de drogas. Senhor Deus, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, cuida das nossas crianças. Cuida, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Encurva a tua cabeça. Antes de despedir com a bênção apostólica, a nós aqui da igreja, os que estão em casa nos assistindo, você recebeu, a irmã passou aquele, como é que eu posso falar, Valéria? Um panfleto de missões. Obrigado, Valéria. Mais fácil, né, Valéria? Um panfleto de missões com a questão da contribuição para missões. Nós aqui não estamos pedindo dinheiro para você, e nem estou colocando quantia. E se você não tem, meu irmão, fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. A vida está difícil para todo mundo.
Sabe, quando Pedro ele fala lá em 1 Pedro, quando ele fala, olha, lançai sobre Jesus toda a vossa ansiedade, ele fala depois, naquele mesmo texto, olha, muitos estão sofrendo como você. Estão. O Brasil está sofrendo, outros países estão sofrendo. Olha o que foi se pego com o mundo. Então, se você não tem para contribuir, fique em paz, irmão. Fique em paz. Se você quer contribuir, usa aquele cartão. Se você não recebeu, está na sua casa, quer contribuir, olha, faz menção, entra no site da Igreja Adventista da Promessa, faz lá a contribuição em missões. Não precisa ser aqui na igreja, tem o site da igreja. Fica à vontade. E que Deus te abençoe. Encurva a tua cabeça, mas não deixe de orar para os que estão sendo perseguidos. Não deixe de orar para que se levante outros Andrés. Não deixe de orar. Não deixe de orar, porque quem está caído, triste e parado, não deixe de orar. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, e seja sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Tenha uma boa tarde em nome de Jesus Cristo. Santo, Santo.